Tudo bem, pessoal? Voltando aí, segunda aula. Agora, pessoal, depois dessa aula maravilhosa que o professor Rogério deu, e o professor Rogério continua aqui com a gente. Lindo, lindo você. Pessoal, desculpa aí né? Professor Rogério deu uma aula muito bacana aí sobre o conflito, né, das Irlandas, a diferença ali entre os católicos, os protestantes. Eu acho muito legal. Eu tenho várias perguntas pro Rogério. O Rogério vai ficar aqui com a gente, porque agora eu vou começar a análise da letra da música. A gente já começou bem aquelas duas primeiras frases da música Sunday Bloody Sunday. É legal demais essa letra da música. Como a gente falou na primeira aula, né, professor? A primeira... Na verdade, o U2 ele não tem a vontade de tomar partido, né? Eles querem a paz. E essa música foi feita em cima disso. É legal a gente manter isso na nossa cabeça. O Bono, inclusive, falando, né? Não é uma música de protesto, ele entra com uma bandeira branca. Bem legal da gente manter todas essas informações na hora da gente fazer a análise, a interpretação dessa música, tá? E depois daquela primeira parte, né? I can't believe the news today. I can't close my eyes and make them go away. Né? Eu não consigo acreditar nas notícias hoje, eu não consigo fechar meus olhos e fazer com que elas vão embora. Ele já vem com um refrão, né? Eu coloquei aqui Sunday Bloody Sunday, U2. E ele já vem com o refrão How long must we sing this song? How long tonight we can be as one, tonight. E aqui é um refrão, ele pergunta assim, por quanto tempo, né, esse how long, né, de por quanto tempo nós devemos, né, nós precisaremos cantar essa música. E quando ele fala de cantar essa música, pessoal, ele não tá falando da música dele não, tá? Ele tá falando assim, poxa, né, de novo pessoas mortas, mais uma vez. Então ele usa a música para falar do conflito, para falar assim, puxa vida, mais uma vez pessoas inocentes mortas. Por quanto tempo a gente vai ver essa música de uma nota só, em que a gente tem pessoas inocentes que estão sendo mortas, né? Por quanto tempo a gente vai ter que ficar brigando até que a gente encontre a paz? Porque hoje à noite nós podemos ser comum. O que significa ser comum? Que todos nós possamos ter o mesmo pensamento, ou seja, que todos nós pensemos no que aconteceu, né, na morte desses 14 católicos pelo exército da Grã-Bretanha, pelo exército do Reino Unido. Eu estou cometendo esses erros de propósito, tá, pessoal? eu sei, essa matéria aí eu sei. O Rogério já, né? Nós podemos ter esse pensamento com essas pessoas para que isso não aconteça. E quando vai acontecer isso, pessoal? Hoje à noite. O mais interessante, eu pergunto isso para o professor Rogério. Professor Rogério, por favor. Na verdade, pessoal, esse não foi o primeiro Domingo Sangrento, tá? Esse foi o segundo Domingo Sangrento. O primeiro Domingo Sangrento, ele tem muito a ver justamente com a parte histórica que eu expliquei no vídeo anterior. O primeiro Domingo Sangrento foi em 1920, no contexto da Guerra de Independência da Irlanda. Vamos lembrar, até 1922, a Irlanda não era um país independente, era tudo parte do Reino Unido. A fundação ali, a criação do IRA, o Irish Republican Army... lindo. Exato. Em 1920, na verdade, tem uma ação do IRA sobre o M16, que é digamos, o grupo de espionagem, a ação de elite, exército. Seria, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, seria o CIA, né? Isso, o CIA. O Center of Intelligence, American Intelligence, alguma coisa assim. A princípio é no M16 que trabalha o James Bond, né? Acho que é bem isso James mesmo. Bond, exatamente. Então, o primeiro Domingo Sangrento foi justamente uma ação armada do IRA sobre os agentes do M16. Aproximadamente 12 pessoas, se eu me lembro, 12 ou 13 pessoas acabam sendo mortas por ação do IRA. E aí é o primeiro Domingo Sangrento. Isso foi quando, professor? 1920. 1920. Então, bem antes, realmente. Esse foi o primeiro Domingo Sangrento. Exatamente. Perfeito. Não, eu tinha isso na cabeça. Não era o primeiro Domingo Sangrento, já havia acontecido antes. Claro. Maravilha, legal tirar a dúvida. Professor, fica aí porque eu tenho mais, tá? Tá? Pois não, Luciano? 14 mortos no primeiro Domingo Sangrento? 14 mortos, 12, 13, 14, pessoal. E foram 14 no segundo Domingo Sangrento também, não foram? 14. Número cabalístico. 14. Que coisa, né, pessoal? Legal. Legal, não é legal, mas vamos voltar aqui para a letra da música. Voltando depois disso, pessoal, Tonight we can be as one. E aí ele volta nessa segunda estrofe. E ele começa a contar um pouco, né, do que poderia ser visto nesse cenário, né, que o professor Rogério acabou de falar. Broken bottles under children's fate and bodies strewn across a dead-end street. Eu tô com um problema para ler de perto, desculpa, pessoal. But I won't heed the battle call. It puts my back up against the wall.
Legal, pessoal. É uma parte também forte. Depois ele já volta, né? Sunday, Bloody Sunday. Eu acho, né? Vem já o Domingo Sangrento mesmo. Então vamos dar uma olhada no que ele quis dizer com isso daqui. Broken bottles seriam garrafas quebradas embaixo, né, dos pés das crianças. Então pensa assim, pessoal, cena de guerra mesmo, né, garrafas quebradas, as crianças descalças, ou seja, as crianças cortando os seus pés, cena de guerra, uma cena desnecessária, segundo, né, o que o Bono diz aí nessa música, cenas desnecessárias, cenas que não teriam porquê nem de ter existido, né, mais pessoas mortas sem a necessidade. And body strewn, esse verbo, pessoal, o verbo to strew, né? Ele não é um verbo muito comum de aparecer pra gente, tá? Ele seria mais ou menos assim, jogados, né? Os corpos jogados numa dead end street, numa rua sem saída. Ou seja, os corpos empilhados, os corpos jogados ali numa rua sem saída. Como se eles estivessem meio que limpando aquilo que acabou de acontecer, né? O massacre aí, e pegaram esses corpos e colocaram dentro de colocaram numa rua sem saída até fazer, né, o body count, a contagem de corpos. Eu imagino que seja mais ou menos assim. Então seriam os corpos jogados ali. Verbo pouco usado, mas apareceu pra gente aqui na música do YouTube. But I won't heed the battle call. Mais um verbo que aparece pra gente, o verbo to heed. Não é um verbo também muito comum de aparecer pra gente, tá, pessoal? O verbo to heed é quando você dá você presta atenção, você dá a devida atenção a alguma coisa. Mas eu não vou dar a devida atenção a essa chamada para a batalha, chamada para a guerra. Ou seja, olha só a posição, que interessante, professor, olha a posição que o U2, que o Bono, né, se coloca aqui. Eles falam assim, mas eu não vou dar atenção para essa chamada, vem para a guerra, ou seja, vem brigar. Eu não vou dar essa atenção que está sendo pedida, essa atenção cuidadosa aí para esse chamado para a guerra. Por quê? Porque ele não se coloca de um lado ou de outro. Professor, você me falou uma coisa muito interessante. Sim. Sobre a banda U2, não é isso? São 4 integrantes, né? Um baterista, baixista, um guitarrista e vocalista. Ou seja, uma formação clássica aí. A ideia, inclusive que vai aparecer aqui, né? Put my backs against the wall, de estar encurralados, alguma coisa assim. Eles estão... Isso, essa parte, inclusive, assim, deles estarem encurralados, against the wall, colocar assim, é como se eles estivessem sem escolha. Exatamente. Né? Como se eles... Eu fico meio sem escolha, porque afinal de contas... Como tomar partido, né? Isso. Porque a ideia é que os 4 integrantes justamente simbolizam a ideia do conflito. 2 católicos, 2 protestantes. Então, eles nem podem tomar partido, porque justamente a própria banda, a formação, a composição da banda, já os coloca nessa mesma situação de dicotomia, de divisão. Como assim? Porque o conflito envolve católicos e protestantes. Qualquer partido que a banda fosse tomar, ou seja, vou cantar em nome dos católicos. Eles estão cantando contra a banda, porque metade da banda também é protestante. Metade da banda é católica, metade protestante. Olha que interessante. Então, esse simbolismo, assim, já que é um conflito que opõe católicos e protestantes, a própria banda tem essa divisão dentro dela. Ou seja, a ideia de que não existe conflito de religião. Todo mundo pode ter sua religião, protestante, católico. Não é esse o motivo da gente sair numa guerra. Se a própria banda tem essa divisão, por que eles vão tomar partido, né? Inclusive, eles fazem o contrário. Eles falam assim, eu, na busca verdade, da paz. gostaria da paz. Exatamente. Né, buscando a paz. E a banda, U2, ela é irlandesa, né? Exatamente, é irlandesa. Então, eles né, deviam ser crianças ou talvez jovens na época... Crescendo justamente aí nesses conflitos envolvidos. E eles mesmos, quer dizer, representando essa dicotomia, essa divisão católicos e protestantes. Sensacional. Obrigado, professor. Tem mais pergunta, não sai daí não, tá? Beleza, pessoal. Vamos para a próxima parte. Quando ele vem com Sunday Bloody Sunday. Eu tenho uma coisinha só para te chamar a atenção aqui, pessoal. Percebe? Aqui eu coloquei tudo em letra maiúscula, porque afinal de contas é o título, né? Mas aqui, Sunday Bloody Sunday, percebe que o Bloody, ele não tá com letra maiúscula. E isso é de propósito, porque eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Todos os dias da semana, assim como meses do ano em inglês, nós colocamos com letras maiúsculas. É uma coisa que pouca gente sabe, mas você não pode colocar em letra minúscula. Sunday, domingo sangrento, domingo, Bloody Sunday. Então é bem essa ideia mesmo, só para te chamar a atenção do S, por isso que, né, e é o refrão da música mesmo, tá? And the battle's just begun, there's many lost, but tell me, who has won? The trenches dug within our hearts, and mothers, children, brothers, sisters torn apart. Então, nessa parte,
ele faz uso do present perfect. Então assim, você assistiu a aula de present perfect, você vai lembrar. Dá uma olhadinha aqui, ó. This battle's just begun. Esse S que aparece pra gente, pessoal, é o verbo, né, auxiliar has. And the battle has just begun. Ou seja, a batalha acabou de começar. Lembra, é o terceiro uso do present perfect, uma coisa que acabou de acontecer. Essa batalha acabou de começar. There's many lost. Aqui ele faz um erro gramatical de propósito. There are many lost. Existem muitos perdidos. Ele fala assim, there's many lost, there has many lost, não encaixaria. There are many lost. Existem muitos perdidos, mas me diga, but tell me, quem ganhou? Percebeu? Segundo uso, who has won? Mais uma vez, present perfect. Segundo uso aqui, pessoal, quem ganhou? Uma coisa que aconteceu no passado, mas a gente não sabe ao certo quando. Present perfect sendo usado. Mas me diga, quem ganhou essa guerra? Então aqui eu acho que né, professor, quando ele fala sobre quem ganhou essa batalha, não tem ganhador. Não existem vencedores aqui, pessoal. Porque se existisse um vencedor, se existisse alguém que realmente ganhasse com esse tipo de coisa, segundo o que o YouTube está colocando na letra, por que você teria que ter pessoas mortas como você teve, né, no Domingo Sangrento? Então é interessante a gente perceber, mais uma vez, a ideia que a banda coloca dentro da letra da música. The trenches, uma palavra muito, aparece demais quando a gente fala de guerra. Seriam as trincheiras. As trincheiras. E o verbo to dig, D-I-G, tá? To dig, de você cavar alguma coisa. E as trincheiras cavadas dentro dos nossos corações, ou seja, simbolizando esse ódio entre os católicos e os protestantes dentro da ilha da Irlanda. Ou seja, né, você ainda tem aquela separação da parte do norte para a parte do sul e você tem exatamente esse problema com as trincheiras cavadas, não só dentro do campo de batalha, mas dentro dos nossos corações, porque afinal de contas, eles são os nossos irmãos, eles são os nossos, sei lá, pais, né, as nossas mães, as nossas crianças, os nossos irmãos, as nossas irmãs. E essas pessoas, pessoal, torn apart, um phrasal verb muito interessante, to tear something apart, or to tear apart something, separados, as mães, as crianças, os irmãos, as irmãs, separadas. Separadas por o quê, pessoal? Por estas trincheiras cavadas dentro de nossos corações. Uma música que realmente está pensando na paz, está falando, olha só o que a gente está fazendo com a nossa vida, tá? Eu acho que é legal a gente dar uma parada por aqui, é uma parte bem pesada da música, né? Uma parte que ele realmente traz um peso bem grande, é triste de falar disso, você já fica... Eles põem justamente os horrores da guerra, né? Rogério, Oi, por favor. voltei. Eles põem, digamos, os horrores desnecessários de uma guerra, né? A analogia que ele acaba fazendo em relação aos cacos de vidro entrando nos pés das crianças, e aí mães, irmãos separados, ou seja, tudo que uma guerra acaba criando, e a completa e total não necessidade disso, né? Exatamente. Uma parte pesada da música, mas como é pesado o conflito. Então ele faz Sem uma dúvida. referência direta, né, a essa situação pesada que o conflito traz, e por isso que é uma música excelente, né? Sensacional. Professor, vai continuar aqui na próxima aula? Estamos aí, claro. Pessoal, fechando essa aula, terceira aula de conflito da Irlanda, das Irlandas, junto com a música Sunday Bloody Sunday. Fecha essa janela, já abre a próxima. Grande abraço.